Estamos aqui mais uma vez, infelizmente ainda através da tecnologia, mas se Deus quiser em breve estaremos pessoalmente unidos dentro do templo. Antes de começar, eu preciso te dar um aviso super importante. A nossa reunião de oração estava acontecendo às segundas-feiras às 8 da noite, mas agora ela mudou para quarta-feira às 8 da noite, é uma live de oração e você agora pode participar dela. Ela vai acontecer apenas através do Instagram, então você deve encontrar a conta da igreja do Instagram e ligar lá, participar ao vivo desse momento. A gente vai poder se ver, né? Se enxergar, ouvir a voz, saber como está e orar. Cada um vai ter oportunidade de orar, de falar alguma coisa durante esse momento. Eu te aguardo às 8 horas da próxima quarta-feira e assim por diante. Vamos orar, pedir a bênção de Deus por esse culto? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome. Sabemos que hoje, durante esse dia, o Teu nome foi exaltado e glorificado ao redor do mundo. E agora nós nos unimos aos nossos irmãos para exaltar, ó Deus. Sabemos que essa é a nossa função. Foi para isso que o Senhor nos criou. E nós nos alegramos em poder cultuar ao Senhor com canções, com oração e também prestando os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a Tua voz falando conosco. Enquanto nós te cultuamos, por favor, Senhor, manifesta a Tua graça na vida de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades e só o Senhor pode supri-las. Então nos envolva, nos fortaleça enquanto nós buscamos a Tua face. Manifesta o Teu favor e abençoa cada pessoa que assiste agora ou em qualquer outro momento. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui para louvarmos a Deus juntos, mesmo que separados. Que nesse momento você possa realmente refletir nas canções que vão ser cantadas aqui, que você abra o seu coração para esse momento. E antes da gente começar, eu gostaria de ler um versículo que está lá, Salmo 59. Nesse salmo, Davi tem sofrido algumas perseguições. O rei Saul enviou muitos soldados para perseguir e matar Davi. Se a gente olhar para a história da vida de Davi, ele passou por muitas aflições, por perseguições, por momentos muito difíceis. E é muito incrível como ele termina esse salmo, depois que ele abre o coração dele para Deus, falando do quanto ele sofria pelos inimigos, pela perseguição com os inimigos. Ele termina o salmo assim: Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o seu amor. Pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Que, embora a gente passe por momentos difíceis, momentos de aflição, que você possa se lembrar disso, que o Senhor, Ele é a sua fortaleza, de que Ele te ama e que Ele demonstra o amor dEle por você. Amém? Vamos cantar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado pelo seu amor, pelas nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nos perdoe porque muitas vezes nós não sabemos retribuir todo esse amor, Pai. Que o Senhor possa ser exaltado, honrado nas nossas vidas, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Jesus.
seja exaltado, exaltado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
e o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Nós cantaremos, ó Pai, a sua grandeza. Nós daremos toda a honra, toda a glória a Ti. Nós declaramos, ó Pai, que em qualquer situação da nossa vida, o Senhor tem soberania, o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Nos ensine a confiar em Ti, Jesus. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixa. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou, te confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. A minha vida eu sei que Tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma. Te descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás, em vida me darás, de Ti preciso. Oh, preciso. Ao céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. Minha vida eu sei que Tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma. Te descansarei, no controle estás. Céu as mãos levanto,
tua perfeição incomparável, do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus, confiarei somente em ti. Tua perfeição incomparável, do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Céu, as mãos levanto, rendido a ti eu canto. Minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma. Te descansarei, no controle estás. Céu, as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. Tua voz acalma o mar e a minha alma, e te descansarei, no controle estás. Em ti descansarei, no controle estás. Em ti descansarei, no controle estás. Seja bem-vindo de volta. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada Memórias. Você faz agora o que você lembrará depois. Nessa série, nós estamos estudando o livro e o personagem Neemias. O personagem escreveu o livro relatando as memórias de tudo o que ele fez na reconstrução dos muros de Jerusalém, que tinham sido destruídos algumas centenas de anos antes. Eu não tenho como dar para você o resumo de toda a série até aqui, então eu peço que, se você está pegando isso agora no meio, depois você pesquise as outras mensagens que vieram anteriormente. Eu vou destacar apenas algumas coisas que vão ajudar na compreensão do que eu quero compartilhar com você hoje. Primeiro, duas perguntas: como a cidade foi destruída? E a segunda, por que a cidade de Jerusalém foi destruída? A primeira pergunta: como? Ela foi destruída por pessoas. Um exército do rei Nabucodonosor veio e cercou a cidade de Jerusalém por mais de 18 meses. Se você ler outros trechos da Bíblia, foi dramático o que aconteceu lá. As pessoas passaram muita necessidade, sofreram demais durante esse cerco, até que eles conseguiram romper os muros e destruir a cidade, levaram embora muitos cativos. Foi a primeira vez que Nabucodonosor atacou a cidade de Jerusalém. Isso responde o como ela foi destruída. Gente, pessoas destruíram aqueles muros. A segunda pergunta: por que a cidade foi destruída? E a resposta, porque as pessoas de Israel, tanto os líderes como o povo israelita, tomaram péssimas decisões e pecaram contra Deus reiteradamente. Queria convidar você a ler comigo em 1 Reis, capítulo 9. Quando Salomão foi consagrar o templo de Jerusalém, que naquela época era uma cidade imponente, a capital do reino que Davi, seu pai, inaugurou como um imenso reino, um reino glorioso. Olha só, quando ele dedicou o templo, ele orou, pediu que Deus viesse habitar naquele templo e abençoar o seu povo e atender às orações que o povo dele fizesse dentro daquele templo, ou mesmo se estivesse longe, voltado por aquele templo. E Deus respondeu à oração de Salomão. E é essa resposta que eu quero compartilhar contigo, 1 Reis capítulo 9, versículos 6 a 7. Está escrito assim: mas se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E continua, versículos 8 e 9: este templo virará um monte de ruínas, e todos perguntarão:
Por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Bom, isso responde ao porquê. E eu gostaria de gastar alguns minutos falando sobre isso. A razão daquela desgraça ter se abatido sobre o povo de Israel foi porque eles pecaram contra Deus. Eles foram rebeldes contra um Deus que eles prometeram servir e honrar através de uma aliança que eles fizeram lá na época de Moisés. Eles falharam em buscar a vontade de Deus e começaram a buscar a sua própria vontade, pecando contra Deus reiteradamente, a olhos vistos, fazendo tudo o que Deus não queria. E por conta disso, toda a maldição da desobediência, decorrente da desobediência que estava prevista na aliança, caiu sobre eles do jeito que Deus falou em 1 Reis capítulo 9. Essa é a razão. O que me leva a pensar: quanto do sofrimento que nós enfrentamos hoje como sociedade brasileira, como uma sociedade global, porque o mundo inteiro está sofrendo, quanto disso é uma desgraça que vem como um castigo, como uma disciplina de Deus, por conta de nós não buscarmos Ele como Ele merece ser buscado, ou fazermos aquilo que Ele desaprova. Quanto sangue inocente, quanta corrupção. E eu não estou falando dos outros, eu quero que a gente pense na nossa própria corrupção, no nosso próprio pecado. Uma hora a conta chega. Se você não paga a CPFL por alguns dias, uma hora vem o caminhãozinho para lá na frente e corta a luz da sua casa, e você não tem o que falar porque você está devendo. E isso acontece com Deus, que é justo, que é santo. Muito da desgraça que nós experimentamos pode ser sim, não estou dizendo que é, mas pode ser sim resultado do nosso mau comportamento, dos nossos pecados, da nossa falta de respeito, de temor e de fidelidade a Deus. Olha, que interessante, a cidade foi destruída por pessoas, ok? Foi destruída porque pessoas falharam com Deus, não foram fiéis. Mas agora nesse livro nós estamos vendo Neemias e o povo, ou seja, outras pessoas, reconstruindo a cidade. E com isso eu quero entrar no assunto de hoje. A realidade que está à nossa volta é sensível à postura humana em muitos aspectos. Nós, seres humanos, conseguimos sim mudar muito da realidade que nos envolve. Veja, pessoas destruíram porque pessoas desobedeceram. Pessoas vieram e reconstruíram. Então a realidade à nossa volta é sensível à pessoa. Uma pessoa pode mudar muita coisa para melhor ou para pior. É isso que a gente está vendo na história. Ela foi destruída contra o senso comum. O povo de Israel, antes da destruição por Nabucodonosor, acharam que eles estavam seguros dentro da muralha. Acreditavam nos profetas que diziam: nós vamos escapar dessa. Mas contra o senso comum, Nabucodonosor veio e destruiu toda a muralha, o templo, jogou tudo no chão e queimou, como a gente bem sabe. Foi contra o senso comum também que os muros foram reconstruídos, porque tinha um desejo contrário dos opositores e também toda uma trama contra eles. Mesmo assim, Neemias conseguiu reconstruir junto com o povo em 52 dias. Olha, a realidade é sensível às pessoas, ok? Agora pensa comigo, se a realidade é sensível à atitude e ao comportamento, à ação de uma pessoa, ela é ainda mais sensível às pessoas em associação. O que eu estou querendo dizer? Uma sociedade engajada, de muitas pessoas engajadas num propósito bom ou ruim, também vai transformar a realidade à sua volta. Com isso eu pergunto para você, o que você está construindo? Ou então o que você está destruindo nesse momento? Ou o que você está reconstruindo? Então 3 perguntas, né? O que nós como sociedade estamos construindo? O que nós estamos destruindo? E o que estamos reconstruindo? Hoje, para conversar com vocês, nós vamos entrar no capítulo 7 de Neemias. E é um capítulo bem longo, são 73 versículos. Eu não vou ler inteiro aqui, você pode ficar tranquilo em relação a isso. E eu vou até acrescentar algumas informações.
Esse capítulo é cheio de nomes. Eu contei 100 nomes, fora os nomes das cidades e povoados que são derivados de nomes de pessoas também. Então daria muito mais de 100 se eu fosse contá-los. Eu fico pensando, eu imagino que você pensa também, quando a gente chega num texto cheio de nomes, uma lista de nomes, a gente pergunta por que esse texto está na Bíblia, né? Será que está ali porque é uma fonte de ideias para nomes, né? A gente sabe que o brasileiro talvez nem precisasse, que já é bastante criativo na hora de inventar nomes para os seus filhos. Mas, se você quiser uma fonte de nomes bem distintos e diferentes, Neemias capítulo 7 você vai encontrar boas recomendações. Mas com certeza não foi para isso que foi escrito. Outra, será que esses trechos existem na Bíblia para a gente poder saltar e dizer que leu rápido, né? Esse trecho parece com outros trechos que alguns de nós odeiam e pulam sim toda vez que lê. Genealogia, né? Neemias tem uma lista de nomes que vai do versículo 7 até o versículo 61, são 54 versículos de um capítulo de 73 versículos, ou seja, você pode ler o capítulo inteiro rapidinho se você saltar essa lista de nome de gente que você não conhece, nem nunca viu. Será que é para isso que existe, para a gente poder saltar? Bom, o fato é que esse capítulo, ele é um registro histórico. Neemias fez um censo, ele fez uma lista exaustiva de todas as pessoas que tinham retornado para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir a nação. Ele contou ao todo 49.932 pessoas que formavam uma sociedade, composta por líderes políticos, líderes religiosos e muitas famílias. E é por isso que nós vamos falar hoje um pouco sobre sociedade à luz da Bíblia. Quais serão as suas memórias quanto pessoa dentro de uma sociedade? O que você vai poder dizer a respeito da sua vida enquanto um cidadão dentro de uma sociedade, no caso aqui a sociedade brasileira, ou a sociedade campineira, paulistana? Bom, nessa sociedade que você está inserido, você vai ter boas memórias para contar? Você vai poder dizer que ajudou a construir isso, destruir aquilo? Será que a sua postura te dará uma boa história da qual você tem orgulho de contar? Bom, olhar para esse texto vai nos ajudar bastante a repensar essa nossa postura, porque a gente faz agora o que a gente vai lembrar depois. Vamos partir para dentro do texto? Vamos começar com o versículo 1 e o versículo 3, está escrito assim, Neemias 7, versículo 1, depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Versículo 3, nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda, todos em turnos regulares. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de suas casas. Olha, toda aglomeração de pessoas pede algum tipo de organização, senão tudo se perde. Neemias acabou de reconstruir os muros, colocou as portas no lugar, e o que ele fez em seguida foi organizar, nomear guardas, nomear líderes, nomear sentinelas com seus turnos, para poder abrir e fechar os portões, para poder vigiar durante as horas da noite, durante o dia, para que tudo que eles construíram não fosse ameaçado de qualquer forma. Eles precisaram se organizar. Qualquer lugar aonde se juntarem pessoas para conviverem, viverem no mesmo ambiente, surge a necessidade de uma organização social com papéis, regras e tarefas pessoais que ajudam o todo. É importante a gente reconhecer de que numa sociedade um precisa do outro, e isso é normal. Deus criou isso para ser assim. Deus não deu toda a capacidade para um ser humano apenas, mas Ele distribuiu essas capacidades, o conhecimento entre todos, né? Ao que nós chamamos de graça comum. Deus deu talentos para uma pessoa que não deu para outra, e vice-versa. Então nós dependemos uns dos outros e não podemos, em hipótese alguma, desprezar uns aos outros. E aqui nós temos um exemplo de uma organização social, e dentro de uma sociedade, a primeira lição desse sermão que eu quero que você entenda é que alguns são nomeados, mas todos são responsáveis. Preste atenção, alguns são nomeados, mas todos são responsáveis. Para a sociedade trabalhar e existir, não dá para todo mundo mandar.
Não dá para todo mundo fazer o que quer. Então, para ela se organizar, ela elege, ou ela escolhe, ou nomeia líderes que representam, que lideram, que definem, né, que corrigem, que disciplinam. A nomeação, ela não exclui a responsabilidade social. Quando esses guardas, esses líderes foram nomeados, o resto do povo deveria obedecer a essas autoridades, senão não fazia sentido tê-las ali. O resto do povo deveria apoiar essas autoridades nomeadas. Por exemplo, se havia um horário para fechar o portão, não era interessante o povo ficar fazendo hora lá para fora, para atrapalhar o horário de fechar e assim complicar o trabalho de quem tinha que fechar o portão. Cada um tinha que apoiar aqueles que foram escolhidos para aquela função. Outra coisa, as pessoas deveriam denunciar essas autoridades nomeadas. Pensa, por exemplo, num guarda. Se por acaso algum guarda muito preguiçoso começasse a dormir durante o seu turno, de que adianta ter um guarda vigiando dormindo, né? O guarda que está vigiando se está dormindo. Alguém precisava denunciar e dizer, olha, fulano não pode vigiar à noite, tem que botar ele para vigiar de dia porque ele está dormindo. Então, eles tinham que participar de alguma forma. Não é porque alguém foi nomeado que o resto agora pode ficar tranquilo e em paz, porque as responsabilidades continuam apesar da nomeação. Naquela época, a nomeação foi de cima para baixo. Neemias nomeou o governador e pediu para os governadores nomearem esses guardas, sentinelas e outros aí, de cima para baixo. Durante muito tempo a sociedade em vários lugares foi assim, né? A quem tinha poder, quem tinha autoridade é quem escolhe os líderes lá embaixo, na cidade, no povoado, do exército, o que seja. Bom, no século passado e no século anterior houve uma revolta ou uma revolução, em alguns lugares violenta, em outros lugares pacífica, contra esse sistema, e foi criado um novo sistema que todo mundo chama hoje de democracia, onde a nomeação não é de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Nós escolhemos aqueles que nos governam. Isso foi uma revolução contra o que se achava na época como muita corrupção, ou então os líderes trabalhavam em prol das suas famílias, em prol dos seus projetos e não faziam justiça ao povo. Então o povo vai escolher os seus líderes e nós vamos acabar com essa corrupção. Bom, eu acho que a essa altura do campeonato você percebeu que a corrupção continua muito bem, obrigado, né? Mesmo o povo escolhendo os seus líderes não resolveu o problema. Com isso, eu queria alertar a todos que idolatram um sistema de governo como se ele fosse ungido por Deus ou a resposta para os nossos problemas. Isso não é fato. A resposta para os nossos problemas está em resolver o problema da corrupção do ser humano. É ele que corrompe o sistema e não o contrário. E nós não devemos também idolatrar a democracia, porque nós não sabemos escolher como convém, porque muitos de nós vendem o seu voto ou votam pelas razões mais insensatas possível. Então, não tem como as coisas funcionarem dessa forma. Nós não vamos ter um presidente no reino dos céus, nós vamos ter um rei que vai governar com justiça, que vai se assentar no seu trono, e nós vamos nos ajoelhar diante dele como seus servos e vassalos, e vamos viver uma vida maravilhosa, apesar de não ser uma democracia. Bom, eu não vou me encaminhar para esse lado político, eu estou colocando isso para você pensar um pouquinho, abrir a sua mente e começar a pensar biblicamente sobre esses assuntos. Okay? O mais importante é delegar uma responsabilidade é diferente de abandonar uma responsabilidade. Eu lembro da época de escola, a gente tinha que eleger um representante da classe. E o que significava isso? A gente elegia o representante, agora ele tinha que fazer tudo. E se ele não fazia, a gente ficava bravo com ele. Enquanto a gente não tinha que fazer nada, porque a gente já elegeu o representante de classe. E isso não é delegar responsabilidade, isso é abandonar uma responsabilidade. Muito comum nos dias de hoje. A gente elege um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um prefeito, um governador, um presidente, e daqui a pouco começamos a cobrar como se tudo fosse responsabilidade dele, enquanto nós não movemos nada. Nós não entendemos qual é a nossa responsabilidade dentro da sociedade. Eu posso dar um exemplo mais simples.
Por exemplo, dentro de uma cidade como a nossa, nós temos um sistema de coleta de lixo, e muita gente não tem qualquer pudor de jogar lixo na rua. Por quê? Porque nós pagamos os nossos impostos para pagar alguém que vem depois varrer na rua, para o gari, pegar o lixo e levar para o lugar certo. Mas isso não é abandonar uma responsabilidade que todos nós temos, né? Bom, outro exemplo é a questão de segurança pública. Porque nós temos polícia, porque nós elegemos um governo executivo, nós achamos que eles devem cuidar da segurança. E quando nós somos colocados numa situação que poderíamos nos mover para proteger alguém, para fazer uma denúncia, nós negligenciamos essa responsabilidade por medo, por covardia, né, por comodismo. E com isso, a gente acaba alimentando um sistema que prejudica a nós mesmos que fazemos parte dessa sociedade. Quando nós nomeamos alguém, não significa que nós deixamos de ser responsáveis pela sociedade como um todo, né? Não podemos dizer isso é responsabilidade do governo. Não, isso é responsabilidade nossa, tendo elegido ou não o governo, uma vez que nós fazemos parte da mesma sociedade. Bom, eu vou deixar isso, você guarda no seu coração. Eu vou mostrar para você um outro princípio importante. E agora eu vou lá para o finalzinho do capítulo, versículo 70. Olha só o que aconteceu. Alguns dos chefes das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 530 vestes para os sacerdotes. Bom, você deve estar pensando, meu Deus, será que é muito, será que é pouco? Opa, será que é pouco? Eu vou te ajudar. Vamos atualizar esses valores. A grama do ouro hoje está em R$303. Hoje, quarta-feira, quando eu estou gravando isso para vocês. O quilo do ouro está saindo, logicamente, por R$303 mil. O governador, no caso Neemias, fez uma doação de, em números atuais, R$2.605.800 em ouro, fora os itens como bacia de ouro e as 530 vestes cerimoniais. Quando a gente coloca aqui vestes cerimoniais do sacerdote, era o que havia de mais suntuoso em todo o país, porque quem se vestia melhor era sim o sacerdote, ok? Melhor do que ele, agora só o rei, lá na capital do Império Medo-Persa. Os sacerdotes ganhavam ali em Israel, tranquilo, eram as roupas mais caras da época, até porque tinham pedras incrustadas, como vocês devem saber, de outras partes da Bíblia. Será que esse governador fez uma boa contribuição? R$2.605.800 para ajudar a sociedade, para ajudar o culto, para ajudar a implementação dessa ordem social em Jerusalém? Uau, foi uma doação imensa. Como nós achamos, quem está lá em cima tem que doar mesmo, tem que ajudar mesmo. No caso, o governador aqui era o homem mais rico, quem tinha o salário mais alto, então faz muito sentido ele ajudar dessa forma, porque ele tem muitas posses. Mas o texto continua, versículo 71. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. Vamos fazer as contas? Em ouro, os líderes, não é o governador, agora nós estamos falando de vários líderes, homens nobres, líderes de clãs. Juntos, eles deram muito mais do que o governador, que era o homem mais rico. Eles deram R$52.116.000 em ouro. Será que é um bom dinheiro? Superou de longe a contribuição do governador. E além de ouro, eles deram prata, R$3.039 de prata. A prata custa hoje R$3.039 o quilo. Então eles deram muito mais que isso, deu R$4.011.480 em prata. No total, a oferta deles, os donativos, foi de R$56.127.480. Me desculpa, é muito dinheiro, eu me perco falando disso aqui. Eu não sei o que é 1 milhão, o que dirá 56.127.480 reais.
Eu sei que nós, que fazemos parte de uma classe social mais baixa, pensamos, nossa, isso é o sonho, um governador ajudando ao invés de roubar, o povo rico, os importantes, os líderes, ajudando mais ainda para ajudar os pobres, para fazer justiça social, para acabar com a desigualdade, isso é o sonho. Olha como é que a Bíblia é perfeita. Eu queria que você tivesse um pouquinho de calma, porque eu estou no versículo 71, ainda tem mais um versículo que eu queria ler com você. Se você acha que eles doaram muito, vamos para o versículo 72. O restante do povo. E você sabe o que significa isso em hebraico? Significa o que está escrito aí, o restante do povo. Deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Bom, vamos lá. Em ouro, eles deram 52.116.000 reais. Em prata, 3.646.800 reais. Total, só do ouro e da prata, 55.762.800 reais. Fora as vestes que não deviam ser baratas. Que interessante. Às vezes a gente acha que a resposta está em quem tem poder, em quem tem dinheiro. Mas quando a gente olha para esse texto, o governador juntou generosamente e deu uma oferta única espantosa. Mas a oferta única dos líderes abaixo dele superou em muito. E a gente pensa, coitado do restante do povo, que é pobre, que não tem as mesmas condições financeiras dos ricos. Mas não, eles doaram quase ou mais do que os líderes. Cada um com a sua oferta pequena, com a sua contribuição pequena, foi capaz de aumentar o montante e quase dobrá-lo com a sua contribuição. Isso me leva ao segundo ponto que eu destaco nesse texto hoje. Alguns dão mais, mas todos contribuem. Dentro de uma sociedade, no primeiro ponto, alguns são nomeados, mas todos são responsáveis e nunca deixam de ser. Numa sociedade, alguns dão mais, mas todos contribuem, e a contribuição de cada um é importante. Eu vejo aumentar uma rixa entre ricos e pobres, dia após dia. Parece que uma mente maligna quer dividir a gente, né? Dividir ricos, colocando aí uma raiva, uma desconfiança dos pobres e vice-versa, né? E uma imposição de um preconceito de um para com o outro. Eu vou deixar duas coisas muito claras. Tá certo, os ricos não devem explorar os pobres. E se você é rico e está ouvindo isso aqui, por favor, não explore o pobre. Seja justo no salário, seja justo nas taxas, seja justo na sua interação social com algum pobre que trabalha para você ou com você se relaciona. Não explore. E isso, todos os pobres batem palma e dizem, é verdade. Mas eu digo mais, os pobres não devem explorar os ricos. Os pobres não devem explorar a riqueza que os ricos ajuntaram. Não deve, porque isso também é errado. Nós que somos pobres também podemos contribuir. Nós também sustentamos a sociedade com os nossos impostos. Você que está usando uma TV paga, pirateada, está colocando no bolso do rico que paga pelo que ele usa e o que você rouba. E isso empobrece o rico? Não, isso empobrece a sociedade inteira. Como eu disse, nós estamos numa relação social e dependemos uns dos outros. E quando você prejudica o rico, você se prejudica. E quando o rico prejudica o pobre, ele também acaba prejudicado. Todos contribuímos, mais ou menos, e cada contribuição ela é importante. Outra coisa importante que eu quero destacar é que muita gente acha que porque não tem dinheiro, não precisa contribuir, não tem que pagar os seus impostos. O rico é que tem que pagar para ele porque ele tem mais. Você ignora, se você pensa assim, que muitas das pessoas ricas, boa parte delas, não nasceram ricas, mas desenvolveram a sua riqueza com trabalho e esforço. Do mesmo jeito que você também pode prosperar com trabalho e esforço de maneira honesta. E isso acaba se tornando uma injustiça, penalizar quem tem mais dinheiro duas vezes por causa de uma preguiça ou por causa de um preconceito mal formado dentro da mente. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso.
Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos: melhor é dar do que receber. Então essa mentalidade vitimista que depende de uma salvação de quem tem condições, ela não é bíblica. Jesus nos ensina não em pensar em quanto nós devemos receber do governo ou de quem tem condições, de que eles têm obrigações para conosco, de que eles têm que resolver as injustiças sociais do passado e nos pagar a injustiça que foram feitas aos nossos antepassados. Isso não tem base bíblica. O que Jesus nos ensina é o seguinte: melhor é dar do que receber. E para você poder dar, você primeiro precisa ter, você precisa trabalhar, você precisa conquistar algo para poder compartilhar e não ficar dependendo de alguém te dar alguma coisa para aí você colocar em prática o que Jesus Cristo ensinou. Tendo colocado isso, eu quero destacar mais uma vez: a sociedade formada por pessoas é capaz de grandes coisas, sejam boas ou ruins. A realidade à nossa volta é sensível ao que a gente faz e ao que a gente deixa de fazer. Nós podemos mudar a realidade ao nosso redor para melhor ou para pior, dependendo do que a gente faz. Guarde isso: a sociedade, as pessoas são capazes de grandes coisas. Eu preciso destacar algo antes de ir para a conclusão. O ser humano não pode fazer nada sem Deus. Dá uma olhada nessa frase: o ser humano não pode fazer nada sem Deus. Você já deve ter ouvido ela por aí, eu mesmo ouvi muitas vezes. Eu queria refletir sobre essa frase: ela é verdade ou é mentira? O ser humano não pode fazer nada sem Deus. Parece um contrassenso, porque eu acabei de dizer para você que a sociedade formada de pessoas são capazes de mudar a realidade, porque a realidade é sensível à ação delas. E agora essa frase muito difundida: o ser humano, o homem, não pode fazer nada sem Deus. Bom, primeiro, eu queria destacar que ela é verdade no sentido: tudo depende de Deus. Mesmo com todos os esforços humanos, se Deus não quiser que a gente realize alguma coisa, não adianta, nós não vamos conseguir, porque a vontade dele se sobrepõe à nossa, os planos dele se sobrepõem aos nossos. Então nesse sentido é verdade. Agora, num outro sentido, é mentira. É mentira porque muita coisa foi feita por gente, por pessoas que sequer conheciam a Deus. Eu poderia dar para você muitos exemplos, ok? O próprio Nabucodonosor veio e destruiu uma cidade que estava de pé há centenas de anos, muralhas que estavam de pé há mais de 400 anos, ele destruiu, e ele não temia Deus, nem sabia que Deus existia, ele sequer respeitou o Deus que habitava na cidade de Jerusalém. Ele fez isso porque ele achou que devia fazer e porque ele liderou o seu exército para fazer. Ele fez isso com as suas próprias capacidades. E só para dar um exemplo, eu vou mostrar um outro que ainda é mais interessante do que esse. Se você for comigo para Gênesis, capítulo 2, olha essa história. Vamos começar pensando aqui no versículo 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Eles usavam as mesmas palavras para se comunicar no mundo inteiro. E eles migraram para o leste, para uma planície na terra da Babilônia. Guarda esse nome. E eles se estabeleceram lá. Agora leia comigo o versículo 3. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betumes em vez de argamassa. Então nós temos aqui um avanço tecnológico. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Então a gente tem aqui uma sociedade se organizando, desenvolvendo uma nova tecnologia, fazendo planos e executando esses planos. Eles conhecem a Deus? Não fazem nem ideia de quem Deus é. Mas Deus resolveu visitar a obra no versículo 5. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Deus disse consigo mesmo: vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, preste atenção, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Nada, é Deus dizendo, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Olha, nós podemos ou não realizar grandes coisas? Sim,
O próprio Deus reconhece, eles falam a mesma língua, eles estão engajados, eles têm um plano, eles estão envolvidos nesse projeto e eles vão realizá-lo. O próprio Deus reconhece a capacidade humana de mudar e transformar a realidade. No caso deles, eles iam construir uma fortaleza, eles iam construir uma grande torre e eles iriam se tornar famosos. Nesse sentido, o ser humano é capaz de grandes coisas, sim, e isso se aplica a mim e a você. Dentro de uma sociedade, organizados com outras pessoas, nós podemos transformar a realidade em que nós vivemos para melhor ou para pior. Só que o texto continua, versículo 7, venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Podemos realizar grandes coisas? O próprio Deus reconhece que sim. Podemos ser frustrados pelo próprio Deus a qualquer momento e facilmente? Sim. E Deus não precisou fazer grande coisa. Ele chegou e confundiu eles, deu línguas diferentes para eles se comunicarem. Pronto, eles já não eram mais capazes de manter o seu projeto, porque até naquilo que a gente se empenha por fazer e tem condições de fazer, se não é projeto de Deus, não se tornará realidade. Como saber se você está construindo, reconstruindo ou destruindo, tem o aval de Deus ou não? Como saber se a sua postura na sociedade agora, ela tem a aprovação de Deus ou não? É importante você reconhecer que, bem ou mal, você está promovendo e contribuindo na sociedade hoje. A pergunta é: Deus está gostando? Deus está aprovando a sua postura? Ou Ele é contra ela? Porque se Ele for contra ela, adivinha? Se Ele for contra os projetos da nossa sociedade como um todo aqui no Brasil, qual é a vontade que vai se sobrepor? Uma outra pergunta: como aumentar o seu impacto positivo na sociedade? Como saber o que fazer e se ajustar aos planos de Deus para ter esses projetos estabelecidos? Aí eu volto para Neemias capítulo 7, eu pulei o versículo mais importante de todo o capítulo. Eu queria ler com você, versículo 2. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel, que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Olha que destaque. Eu falei para você, foram 100 nomes, no mínimo, nesse capítulo 7. Mas apenas a respeito de um homem foi dito isso aqui. Eu dei para esse aqui o comando da cidade, da fortaleza, porque ele era um homem fiel, que temia a Deus mais do que qualquer um outro. Duas características são destacadas: fidelidade e também o temor a Deus. Dizer que ele era fiel significa dizer que ele tinha firmeza, constância e perseverança. E isso, nós vimos no sermão passado, não é fácil, exige esforço, existe muitas vezes um recomeço por ter falhado e quer se insistir na direção certa. Esse homem, Ananias, manteve o seu compromisso com Deus e mantinha os seus compromissos com as suas funções e com a sociedade o tempo todo. Ele não se vendia, ele permanecia fiel, e isso se destacou nele de tal forma que Neemias falou: é esse cara que eu quero governando a cidade. A outra característica, temente a Deus. Ele tinha um compromisso de reverenciar a Deus, de honrar a Deus, admirar e respeitar a Deus mais do que a si mesmo. Por conta disso, fidelidade e temor a Deus fizeram desse homem um homem notável. Ele era distinto, ele era especial, ele era único, ele estava fora da média. Ele estava além do que os outros conseguiram chegar por conta do seu espírito fiel e da sua postura de total respeito a Deus. Olha, não dá para a gente agradar as pessoas, nem agradar a gente mesmo e depois agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus em primeiro lugar, para poder ser fiel a Ele e depois ser fiel às pessoas. E a última pessoa que você vai olhar aí é você. Os seus desejos egoístas, suas vontades, né? Hoje fala-se tanto de direito, de cada um perseguir os seus direitos, não se fala de responsabilidade.
Aqui na Bíblia nós temos outra postura. Esse homem tem responsabilidade diante de Deus e se tornou notável por conta disso. Agora, nesse momento do sermão, alguns podem estar pensando, legal, eu posso mudar a realidade, se eu temer a Deus, melhor ainda, vamos embora, estou animado, pastor, gostei. E outros estão pensando, pastor, agora encrencou tudo, agora chegou num ponto que de fato eu não sou, eu tenho uma dificuldade de ser fiel, eu tenho dificuldade de ser temente a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você deseja ser? Para a glória de Deus, você deseja ser especial? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, poucas pessoas foram especiais assim. Não tem 2 Neemias, tem um só. Não tem 2 Ananias, tem esse aqui. É um Daniel, né? É um Davi, pronto, acabou. Pessoas especiais receberam uma iluminação, uma presença espiritual que era distinta, era sobrenatural e única sobre eles. E aí a gente pensa, eu nunca vou chegar no patamar desses caras. Agora, se você quiser, eu tenho uma boa notícia para você. O Antigo Testamento ficou para trás. E a promessa do Antigo Testamento se concretizou. Que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Pobres e ricos, homens e mulheres, velhos e jovens. Qualquer um de nós pode ser especial. Em Jesus Cristo você pode ser especial. Jesus, o filho do carpinteiro, veio a se tornar o rei por direito em Jerusalém. Ele ascendeu, ele nunca pecou, ele é um exemplo de quem buscou fazer no reino dos homens a vontade de Deus. Ele viveu como cidadão do reino de Deus aqui na terra. E por conta disso ele teve um impacto social como nenhum outro líder na história da humanidade. Ele fez isso, se ofereceu na cruz como sacrifício vivo no teu lugar, para te libertar dessas limitações que te assustam hoje, dessas fraquezas que parecem tão fortes dentro de você e te impedem de sonhar em ser uma pessoa que impacta positivamente a sociedade. Se você crer em Jesus Cristo, você vai ser liberto dessa fraqueza e vai receber dentro do teu coração o mesmo poder que atuou dentro de Jesus na sua jornada. Jesus Cristo prometeu que iria derramar o seu Espírito sobre todo aquele que nele crê, que confessa o seu nome. Todo aquele que se sujeita a ele recebe o poder para se tornar uma grande luz que ilumina no meio das trevas em que nossa sociedade vive. Jesus Cristo diz para você nessa noite, ou em outro momento que você assiste isso: eu posso te libertar de suas fraquezas e quero lhe dar as minhas virtudes. Você, nós podemos ter a mesma fé que Pedro teve, a mesma fé que Paulo teve, porque o grande diferencial na vida desses homens não era a sua personalidade, não era o seu caráter distinto, mas era a fé em Jesus Cristo. Foi isso que fez deles gente especial. Pedro era pescador antes de conhecer Jesus, se tornou pescador de gente. Paulo era perseguidor da igreja, um homem sanguinário, iracundo, e se tornou um plantador de igrejas, um salvador de almas, que pagou com sua própria vida essa missão. E qual que é a distinção? Eles creram em Jesus, eles receberam o Espírito dentro do seu coração e se tornaram grandes heróis da sociedade, que continuam transformando a realidade até hoje, nos seus escritos, no seu testemunho. Você e eu, se cremos em Jesus, temos a mesma fé, que operosa em nós pode realizar as mesmas coisas. Eu queria te convidar a se sujeitar, para você ser um bom cidadão aqui no Brasil, para você ser um bom cidadão nesse mundo. É importante que você seja um ótimo cidadão do reino dos céus. É importante que você siga Jesus Cristo com todo o teu coração, em fidelidade e em temor, muito mais do que a maioria. Eu queria te convidar para nós entregarmos o nosso coração. Se você já é de Jesus, é hora de renovar esses laços. Se você não é de Jesus, repita comigo a oração que eu vou fazer agora. Senhor,
eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu recebo o Teu Filho Jesus Cristo no meu coração. Quero receber o perdão dos meus pecados. Quero ser liberto das fraquezas que se impõem na minha vida. Quero receber esse Espírito Santo que me capacita para viver uma vida diferente como cidadão do reino de Deus. E de agora em diante quero fazer diferença dentro dessa sociedade, vivendo em fidelidade e em temor. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns por sua ousadia e coragem. Seja bem-vindo à família de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça e fortaleça cada um de nós. Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a ter uma postura como de Ananias, que nós nos destaquemos diante da sociedade, não pela maneira como somos revoltosos, como usamos a nossa rede social, mas que nós nos destaquemos pelo nosso temor ao Senhor e pela nossa fidelidade. Que o Teu Espírito Santo venha fazer de nós pessoas distintas, pessoas, ó Deus, que honram o Teu nome, seguindo as palavras e instruções do Teu Filho Jesus, nosso Mestre. Abençoa cada um que está ouvindo isso, que está assistindo. Capacita agora. Se alguém tinha o Espírito Santo, mas esse poder, essa energia foi se apagando dentro do coração, Deus mostra para essa pessoa como reacender a chama dentro de si, como recomprometer-se com essa missão e com essa vocação que o Senhor tem para nós. Que o Senhor faça de nós luz nesses tempos, é a minha oração, no nome de Jesus. Quero te convidar a louvar a Deus com mais uma canção, e daqui a pouco a gente termina. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz.
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.